Alô, povo meritiense, olha a ponte aí! Hoje a natureza canta, a musa se encanta e vem pra festejar, e vem sorrir, que a vida é bela, nas cores do seu despertar. E um alguém que sorriu pra ela, cortou a paz e foi feliz, e viu o mundo assim, uma aquarela. Diz aí! E um alguém que sorriu pra ela, cortou a paz e foi feliz, e viu o mundo assim, uma aquarela. Ó, divina inspiração que iluminou a imaginação dos que eternizaram momentos de grande valor, a imagem do amor, a verdade da vida. Dança, meu povo, que a arte coloriu a sedução surge ainda delos personagens, na força de uma nova dimensão. Murmura o mar, responde o ar, gargalha o dia. O Criador e a obra viajam o irreal da fantasia. Eles verão a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. E a gente continua aí com os sambas enredos. Agora, para quem reclama que eu só coloco de escola grande, nós estamos aí. Eles verão a Deus. Samba irretocável da Unidos da Ponte de 1983. O intérprete é o Grilo, os autores são o Mazinho, o Ambrósio e o Renatinho. É uma obra-prima, foi o primeiro ano da Unidos da Ponte no primeiro grupo, ela hoje está no segundo grupo, mas é uma escola grande, pequena, né, para as grandes campeãs, mas é uma escola de média para grande, e essa música homenageia exatamente os grandes pintores da história, porque os grandes artistas, as pessoas iluminadas, elas verão a Deus, ou sempre estão vendo Deus, né? A realidade é essa. Minha voz de galã hoje está um pouco comprometida, mas não levem a mal, nada demais, tudo tranquilo, isso é normal para quem tem uma voz linda, maravilhosa, como a minha. Então tá bom, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, passem para os outros, amigos e inimigos, todo mundo, não deixa ninguém de fora não, tá bom? E vamos embora que a gente está abrindo a semana aí. Hoje nós temos duas datas importantes no mesmo dia, né? E todas elas, por acaso, nos remetem ao mesmo povo, ao mesmo exército e à mesma guerra, né? Hoje a gente é o 76º aniversário da libertação completa da cidade de Leningrado, do bloqueio que durou 3 anos, né? Praticamente. Ali morreram aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Ali houve casos de canibalismo. Ali pessoas tiveram que comer carne humana para sobreviver. E nem por isso esmoreceram. Foram para cima e deram a volta. Mantiveram a fibra, apesar de tudo. E em 27 de janeiro de 1945 também, o Exército Vermelho libertou os prisioneiros do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Campo de extermínio esse que, segundo o analfabeto Rodrigo Constantino, é uma criação da União Soviética. O jumento, além de não conhecer nada de economia, nada conhece de história. É uma cavalgadura mesmo. Mas como eles, muitos outros aí que votaram no Bolsonaro, que renegam a história, veem o brilho do Exército Vermelho, do Exército Comunista de Stalin. Mas não adianta, tem que engolir.
é história. Eu aproveito para ler um relato que foi passado pelo Rodrigo Ferreira Gomes, lá do nosso grupo, tá? Que é uma narrativa na primeira pessoa, que a pessoa fala assim... Desculpem, é que eu tô com um pigarrozinho, mas não é nada demais não. Devo durar mais uns 2 dias. Quando entrei no barracão, vi esqueletos vivos deitados nos beliches, de 3 andares. Como se som viesse através da neblina, ouvi meus soldados dizendo: "Vocês estão livres, camaradas." Sentindo que não nos entendiam, comecei a falar com eles em russo, polonês, alemão, dialetos ucranianos, enquanto desabotoava minha jaqueta e mostrava minhas medalhas. Então, falei em Yiddish. Sua reação foi inesperada. Eles pensavam que eu os estava provocando e começaram a se esconder. Apenas quando eu disse: "Não tenham medo, sou coronel do exército soviético e judeu. Viemos para libertá-los." Finalmente, como se um muro caísse, eles vieram em nossa direção, se jogando aos nossos joelhos e beijando as dobras de nossos casacos. Seus braços se enrolavam em nossas pernas e não podíamos nos mover, paralisados ali enquanto lágrimas escorriam por nossas bochechas. Depoimento de George Elizavetsky, um dos primeiros soldados comunistas a entrar no campo de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945. E nós somos tão covardes com a história, com a verdade, que hoje vemos milhões e milhões de imbecis satanizando quem nos livrou efetivamente do nazismo. O povo que perdeu mais de 20 milhões de pessoas, o povo que encarou de verdade o exército nazista. De cada 10 soldados nazistas alemães que tombaram na Segunda Guerra, 9 foram na frente russa, na frente soviética, na Operação Barbarossa. E eram os grandes lutadores deles, eram o que eles tinham de melhor. O dia D, quando há o desembarque na Normandia e nas praias de Omaha, eles dão de cara com velhos e crianças, gente sem treinamento nenhum. Tanto é que quando Hitler desloca 2 exércitos veteranos da frente russa para as Ardenas, os Estados Unidos perde quase 500 mil soldados, sendo 120 mil mortos, mostrando que se efetivamente os exércitos regulares alemães nazistas estivessem na França, na região da Normandia, o desembarque seria repelido com toda a certeza. Isso é história. Isso aí serve para todos nós. Isso daí serve de orientação para a gente. E analise a história, enxergue a história, leia a verdadeira história. Não a que tentam te empurrar. Não a que idiotas que nunca leram meia bula de remédio, como Bolsonaro e seus filhos, tentam impor aos outros. Gente inculta, gente ignorante, gente boçal, gente que tenta reinventar a verdade em cima de um nacionalismo e um patriotismo de goela, porque na realidade são todos intriguistas. Todos. Mas isso a gente vai abordar em outro assunto. Isso é só entrada para aquecer as turbinas para o principal. E o principal vem aí. Antes do principal, os minuteiros, a gente para aqui, 6 minutos, né? E eu deixo dar uma palavra logo aqui para ficar decretado. Sobre o coronavírus. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O coronavírus é um vírus antigo, velho, tem 6 ou 7 cepas diferentes, é isolado, identificado, e ele não é transmitido para o ser humano. Porque comeram sopa de morcego, comeram macaco assado, fizeram homenagem a Toá com macaco, fizeram swing com macacos, botaram morcego na sodomia. Não, nada disso. Há uma mutação genética ali. E todo mundo sabe disso. Há uma mutação genética, aquilo foi mudado em laboratório. A extensão do mal, eu acredito que não vai ser longa.
tá? Porque é um vírus já isolado, e o que aconteceu agora é, quando você vê um número de mortos, um quadro de atingidos, tudo bem. Pode ser uma pandemia, pode, mas você tem que levar em consideração que quando vem no seu subconsciente, morreram 50 pessoas pelo vírus tal. Aí você subentende que o cara praticava esportes, andava bem, estava bem, e 50 pessoas dessas, totalmente plenas em suas atividades, morreram. Não é bem assim. Ocorre que isso daí normalmente ataca grupos imunodeficientes, de várias formas. A imunodeficiência não é só AIDS, não, gente. A imunodeficiência é uma baixa resistência do organismo por N motivos, entre eles a AIDS. Câncer, outras moléstias, outras doenças acometidas, perenes, contínuas ou oportunistas também fazem o mesmo trabalho. Um resfriado longo, alguma coisa assim, uma anemia profunda, te leva a esse quadro também. E esse corona nada mais é do que isso. É porque eu aqui não vou citar autores, não vou citar nada, porque vocês têm fonte de consulta à vontade. O veredito é um só. Isso foi geneticamente modificado. Isso tem a ver com a guerra híbrida? Pode ter. Vou dizer que tem? Não. Mas tem a ver com alguma coisa? Tem. Que tem história... apareceu um caso nos Estados Unidos. Primeiro que a constatação dos casos ainda tem muito falso positivo, tem muita coisa, e a gente ainda tem que enxergar bem. O que acontece é que a China trabalhou muito rápido, está criando zona de isolamento, e que se a China ficar um mês parada, o mundo vai tomar um baque, porque hoje a grande locomotiva do planeta é a China. Não é mais os Estados Unidos e sua máquina de imprimir dólares e criar déficit e fazer guerra com tudo quanto é país anêmico e ferrado. Não. A locomotiva do mundo hoje é a China. Hoje o que a gente tem aqui são um grupo de entreguistas, de bandidos, que estão fazendo a entrega do país a todo custo, a qualquer preço, a troco de propina. E isso daí a gente está vendo aí. Nós estamos caminhando a todo vapor para o século XIX. Nós ocuparemos com galhardia o espaço que foi ocupado pela China no começo do século XX, final do século XIX. Um país dominado pelo narcotráfico, pela violência e pela mais-valia. Cada um faz o que quer, o que bem entende, macomunado e se locupletando com meia dúzia de apaniguados locais. Essa é a realidade. E a gente para por aqui para entrar exatamente no assunto principal que eu quero abordar hoje. Ok? O que eu quero abordar hoje, gente, quem me deu a pauta na realidade, quem levantou a bola para mim na ponta da rede, foi o meu companheiro, meu amigo Chico Moraes, que participa lá do grupo e é uma mente pensante, né? Lá tem muitas. E tem muita gente que é mente pensante e está acanhado, não está se manifestando, quando poderia simplesmente botar o bloco na rua. Lá a gente pode errar, acertar, não tem problema nenhum, não. Mas ele me deu a pauta de um programa inteiro baseado no, vamos dizer, equivocado discurso que o Carlos Lupe fez, falando sobre a ameaça à democracia. E uma troca ridícula, né, de acusação entre fascistas e comunistas, quando na realidade o nosso problema é outro, muito mais grave. Quero dizer que o Bolsonaro foi eleito pela maioria? Não, pela maioria foi eleito dentro das regras. Foi eleito como Lula foi eleito, como a Dilma foi eleita, como o execrável FHC foi eleito, como o patético Collor foi eleito, como todos são eleitos aqui no Brasil depois do período da ditadura militar. Tá? Eu quero dizer para vocês que não existe nenhum tipo de ataque à democracia. O que existe é um método de governo podre, caquético, falido, que graças a essa Constituição Federal e a um somatório de governos fracos e corruptos, todos eles, sem exceção, vassalos do neoliberalismo, levou a gente a esse quadro. Tá?
todos os nossos governos após o período militares são entreguistas neoliberais. Todos eles alinhados com o Bilderberg, com a nata do mundo, com o grupo, eu vou chamar esse grupo de neocionista. Que tal? Eu estou falando neocionista porque o neo está na voga para tudo que não presta. Então, nós temos o neo-esquerda, temos o neoliberal, temos o neopentecostal e vamos botar o neocionista. Porque, comodamente, nós não temos só pessoas de origem judaica no meio disso, os sionistas. Temos muitos sionistas oportunistas de outras raças, de outras plagas, de outros lugares. Agora temos, é claro, um destaque muito grande para os anglo-saxões, que acostumaram a ser donos do mundo depois do século XVII e não perderam esse vício até hoje. Quem vê a entrevista do Duterte das Filipinas, ele mostra isso com clareza. Tá? Nós temos urgentemente que criar a teoria da nossa real independência, o nacionalismo racional, onde a esquerda e a direita pouca diferença pode significar para o bem-estar da nossa população. Pegue, por exemplo, o nosso último grande fracasso, ou o grande fracasso dessa New Left, dessa negócio que é o Lula livre. Ora, para que serviu o Lula livre? Para que serviu? Estava todo mundo, eu falei isso há alguns dias, e acho que foi o próprio Chico que relembrou, o Lula livre parece aquele cachorro correndo atrás de um carro, correndo atrás do ônibus. Parece que ele vai destroçar o ônibus, parece que ele vai acabar com o carro. E o carro freia o carro. O cachorro para, olha para o carro e não sabe o que vai fazer. E é isso que aconteceu com o Lula livre. O Lula estava muito melhor preso, não estou falando por ele. Clamo que ele fique solto, não desejo mal para ninguém, muito menos para ele, porque ele tem uma parte importante, porque ele foi o menos ruim desses todos que aí estão. Só que na hora de passar o bastão, ele destruiu todo o seu legado, né? Mas isso aí eu já abordei, tem trilogia aqui, todo como a Dilma destruiu o PT e como boa parte do PT fecha com ela, adora ela, então estão todos muito bem representados. A única coisa que até agora o Lula fez solto, livre, foi reforçar as figuras de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro, colocando ele um degrau abaixo desses dois, através da mídia. Que a mídia, como a gente sabe, ela é uma coisa linda. Só que a New Left, a esquerda, tem dois valores para a mídia, a favor e contra. Quando ela é a favor, quando a Globo se torna a favor de uma pauta pontual, a nossa New Left, a nossa esquerda identitária, esquece de tudo e começa a amar a Globo. Parece a história da Geni, né? Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, a Geni não presta, daqui a pouquinho, bendita Geni. Essa daí é a história da nossa esquerda, da New Left correndo atrás do osso. Tá? E o Lula, que fez até agora, foi arrumar briga dentro da própria esquerda com Ciro Gomes, que também tem um comportamento que eu não consigo entender. Não consigo. Fazem todos essa amálgama que só serve de quê? De substrato, só serve de palanque. Todas as pautas identitárias servem de palanque para essa direita entreguista. Tem nada de fascista, não. Quem dera que fossem fascistas. Uma amiga minha entrou em contato comigo. Ela sempre foi uma pessoa, sabe, lutadora, batalhadora, sempre colocou a esquerda na frente de todo o seu discurso, em homenagem ao próprio pai, que era um brisolista histórico, que abriu mão de uma grande carreira, até militar, em nome da sua ideologia. Esse sim, esse merece respeito. E ela virou para mim e falou: Rubem, eu estou cansado. Eu não aguento mais piadinha com a Damares. Eu não aguento mais receber isso. Eu cansei. E eu também cansei. É só isso que a gente tem para mostrar? Ninguém consegue fazer um meia-culpa? Ninguém consegue explicar? Será que só colocar a culpa no adversário?
Isso daí fere a lei da guerra, a arte da guerra. A arte da guerra te ensina exatamente o oposto. O mérito não vem do seu oponente. O erro é que foi seu. Você que tem que se corrigir. Mas nada disso serve de ensinamento. A gente continua batendo na mesma tecla. E várias pessoas estão fazendo o mesmo caminho. Eu não aguento mais tanto meme, tanto ninini, tanto isso, tanto Damares. Pegam, descontextualizam o que ela... Estou defendendo aqui a Damares? Em tese não, mas poderia defender. Porque é a única ministra... É a única ministra do Bolsonaro que efetivamente não se mete em política externa, não se mete em geopolítica e está trabalhando pra caramba. A mulher disse que a gente tem que tomar cuidado porque as nossas crianças estão transando, porque esse selo é Dona Rose, eu poderia falar outra palavra um pouco mais violenta, estão transando cada vez mais cedo. E isso tem que tem que ter uma solução para isso. Olha, se ela está fazendo do jeito certo ou do jeito errado, caberia a gente, se brasileiros fôssemos de verdade, era mostrar soluções, caminhos e sugestões. E o que essa New Left faz? Meme, está proibindo de transar. Por quê? Você quer sua filha de 11 anos transando e ficando grávida? Num baile funk e depois dizer papai, mamãe, não sei quem é o pai? Ora, faça-me o favor, isso já cansou, o povo brasileiro não aguenta mais isso não, sem falar em segurança pública, sempre uma desculpa, sempre isso, sempre aquilo. O próprio Ceará é uma... Calma, Ciro, que eu vou falar do Ceará, tá? Eu vou falar do Ceará, de um lado vai te enaltecer e do outro lado vai bater pesado em você, porque vai pisar no seu pé, porque faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não pega bem pra ninguém. Tá bom? Então, isso daí é para deixar claro o caminho errado que nós entramos. E agora fica muito fácil a gente colocar a culpa no fascismo que tomou conta. Ora, quem elegeu o Bolsonaro foi quem elegeu a Dilma, quem elegeu o Lula. São os mesmos eleitores. Eles não mudaram. O que mudou foi as propostas, foi aceitar essa narrativa. Então eu falo que hoje o Lula livre o que deu foi uma ótima pauta para essa corrompida mídia. E agora a mídia mostra que o Lula perde sim, perde para o Moro, perde para o Bolsonaro e solto o que fez foi exatamente tentar compor em torno do nome dele, que é inviável, porque ele aceitou essa retórica, ele aceitou essa trajetória, e criticar filmes na Netflix, sugerir no Twitter filmes para os outros. Então o que eu posso dizer hoje, senhor Lupe, ou qualquer um da esquerda, não é um ataque, é uma constatação. Não existe nenhum ataque à democracia. O que existe realmente, como eu já falei, é uma democracia podre, um governo corrompido, tá? Que satisfaz a todos. Por quê? Porque distribui centenas de milhares de cargos comissionados para quem conseguir qualquer esfera de poder. Os partidos brasileiros são irmãos siameses, são todos iguais e funcionam da mesma forma. Nada vai acontecer sem um grande pacto nacional em torno de uma causa, que seria o nacionalismo, e não essas rivalidades pessoais e interesses mesquinhos, né? Essa coisa mesquinha, comezinha. Para se construir uma nação de verdade, tem que haver sacrifício. E a supressão dos interesses particulares, e não sucumbir à corrupção. Mesmo que essa venha na forma de uma inocente bolsa de estudo de uma think tank alienígena. Isso é corrupção também. As nossas centrais sindicais e os nossos partidos que se dizem de oposição devem abandonar a corrupção sistêmica que estão acostumados. Essa é a realidade. Pensar um pouco no projeto de país. E não um discurso idiota usando a palavra fascismo como pano perfex. Tá? E no melhor estilo Leonel Brizola,
Getúlio Vargas, Geisel e outros, fazer um discurso pensando no Brasil grande e soberano e ver como não dá para a gente manter isso aqui. Como não dá para manter esse governo atual, que chama um pedaço de rocha como Israel, como um país que não tem nem água para o seu povo beber, como nação grande, e graças a meia dúzia de vagabundos vendidos, doidos para morar na terra do Pateta lá em cima, tentando se vender para qualquer um, desfilando currículos fajutos de Harvard, de Chicago e de outros tanto, mostrando que nós, um país que temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, produzimos de tudo, temos água doce, os maiores mananciais do mundo, temos energia, hidrelétricas, tudo, 200 milhões de habitantes, até rede de consumo nós temos, nós somos um país pobre e Israel é um país rico. Pelo amor de Deus, Israel tem que vir aqui aprender com a gente, ter humildade, vir aqui pegar um pedacinho de terra da gente e ver se eles podem plantar aqui e fazer kibbutz aqui, fazer colônias aqui agrícolas. Não tem problema não, podemos fazer, somos abertos a todo mundo, tá? Não dá para continuar chamando a gente de país pobre, emergente, tá? Isso daqui eu quero dar um exemplo de como foi a colonização brasileira. No final do século XIX, começo do século XX, a majestosa Europa, que se diz dona do mundo, exportou para o Novo Mundo milhões de famintos, que foram aceitos de braços abertos e hoje se comporta como déspota, dono de tudo, tá? Que enfiaram na cabeça do pobre brasileiro, do povo brasileiro, do cidadão, como de segunda categoria, e eles ficam por aí comprando, como os dalanhóis, árvores genealógicas falsas, sem falar a verdade, que a família dele é um bando de camponeses miseráveis que vieram lá do Veneto, na Itália. Só que se portam no Brasil como se fossem herdeiros do reino da Itália. São da família real italiana ou de qualquer grande família real europeia, porque eles têm um sobrenome diferente. Eu não falo isso para denegrir a imagem dos imigrantes, ainda mais que eu sou filho de imigrante, sou quase um imigrante. Tenho cidadania espanhola, tenho brasileira, mas eu faço exatamente questão de ter honra e orgulho de ser brasileiro. E não ficar aqui comparando o que passou, a minha origem é aquela, acabou, mas eu sou brasileiro. E luto por esse povo, e luto por isso aqui. E queria que a gente tivesse o senso crítico de não ficar acusando pessoas aproveitadoras que disseram que criariam uma nova política, quando na realidade é a velha forma de roubar, de vender e de colocar a gente para baixo. Tudo isso para o benefício de meia dúzia de apaniguados. Eu volto no assunto amanhã, porque senão vai ficar muito longo. Eu não gosto de áudio muito longo. Tem gente que escuta em duas vezes a velocidade, tudo bem. Mas isso daí é isso. Equívoco, senhor Lupe. Equívoco, senhor Lula. Equívoco, senhora esquerda. Senhora New Left. Equívoco. Não há fascismo no Brasil, não. O que existe é a escolha do povo brasileiro. Falta vocês mergulharem no meio do povo e saberem a verdade. E não ficando fazendo nemezinhos aí e escolhendo, achando que vocês estão sempre certos e que o povo é que está errado. Tá? Eu estou sempre certo, o povo está sempre errado, não. Se você quer conquistar eleitoralmente, na base democrática, como vocês falam, alguma coisa, você tem que ir aonde o povo está. Você tem que encontrar com o povo. Você tem que perguntar ao povo qual é a vontade dele. Não é fazer igual ao 2005, não. Fazer um plebiscito e, como não ganhou a pauta da esquerda do governo sobre a venda de armas, o plebiscito foi jogado fora, foi descartado. Isso é desonestidade. Isso é canalice. Isso é destratar o povo. Isso é humilhar o povo. Então, tomem cuidado com isso. Tá? O grande caminho é ir aonde o povo está. É tentar entender o seu país. É tentar ajustar as suas velas com o vento que existe. Não com o vento que você queria que tivesse. O que você quer é outra coisa. O que você tem é o que você tem que encarar. Essa é a nossa luta.
E se você quiser lutar, a gente pode lutar junto. Se você quiser continuar aí, eu vou fazer o meu trabalho, que o meu trabalho é esse. É estar certo. Eu vou continuar certo, mesmo dando tudo errado. Fazer o quê? É a vida. Amanhã a gente está aqui de novo, se Deus quiser, e Ele vai querer. Aí você